deste vídeo não é desacreditar os diversos vídeos de OVNIs UAPs já registrados ao redor do mundo, mas sim adicionar uma nova camada de conhecimento, um novo parâmetro de observação para o estudo do fenômeno. Da mesma maneira que a popularização e o fácil acesso aos drones acabou mudando a pesquisa ufológica, nas análises dos casos de contatos imediatos de 0 e 1º grau, o amante da ufologia deve ter consciência de como esses plasmóides se comportam e qual a sua faixa de atuação, para que a ciência continue sendo sempre sua aliada na busca pela verdade. Os plasmóides e os OVNIs, o comportamento do plasma na termosfera terrestre. Baseado no estudo científico Extraterrestrial Life in the Thermosphere, Plasma UAP Pre-Life, Fourth State of Matter, publicado em janeiro de 2024 no Jornal de Física Moderna Scientific Research. Todo mundo conhece os 3 estados clássicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. No entanto, existe um 4º estado, o plasma. À medida que aumentamos a temperatura de um material, ele pode passar por diferentes estados. Por exemplo, se você pegar um cubo de gelo e aquecê-lo, ele derrete, transformando-se em líquido. Nesse processo, os átomos se movem mais livremente e as ligações entre eles enfraquecem. Ao continuar o aquecimento, o líquido ferve e se torna vapor, onde as conexões entre os átomos são ainda mais fracas. Se aquecermos o vapor ainda mais, ele se transforma em plasma, um estado em que os átomos se separam completamente e seus elétrons são libertos. O plasma é, essencialmente, um gás eletrificado, composto por íons e elétrons livres. Embora possa parecer incomum no nosso dia a dia, o plasma é extremamente abundante no universo. Mais de 99% da matéria visível no cosmos é composta de plasma. O Sol, por exemplo, é uma imensa bola de plasma, responsável por toda a energia que recebemos na Terra. Plasmas estão presentes em uma variedade de fenômenos fascinantes, como aglomerados galácticos e buracos negros. Aqui na Terra, as auroras polares, os relâmpagos e até mesmo o fogo são exemplos de plasma em ação. Os plasmas possuem até 1 quilômetro de tamanho e que se comportam de forma semelhante a organismos multicelulares. Foram filmados em 10 missões espaciais da NASA, a mais de 320 quilômetros acima da Terra, na termosfera. Esses plasmas autoiluminados são atraídos e podem alimentar-se da radiação eletromagnética. Possuem diferentes morfologias: 1. Cone. 2. Nuvem. 3. Donut. 4. Esférico cilíndrico. E foram filmados voando e descendo da termosfera em meio a tempestades, reunindo-se a centenas e interagindo com satélites, gerando atividade eletromagnética, aproximando-se dos ônibus espaciais. Esses plasmas viajam em diferentes velocidades, em diferentes direções e mudam seu ângulo de trajetória, fazendo mudanças de 45 graus, 90 graus e 180 graus e seguindo um ao outro. Eles foram filmados acelerando, desacelerando, parando, reunindo-se, engajando-se em um comportamento predatório de caçador e cruzando plasmas, deixando um rastro de poeira de plasma em seu rastro. Comportamentos semelhantes aos da vida foram demonstrados por plasmas criados experimentalmente em laboratório. Plasmas podem ter sido fotografados na década de 1940 por pilotos da Segunda Guerra Mundial, identificados como Foo Fighters, observado repetidamente e filmado por astronautas e pilotos militares e classificado como fenômeno aéreo ou anômalo não identificado. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Luftwaffe alemã, aquele Junkers que a gente vê nesses filmes, atravessava o Canal da Mancha e ia bombardear a Inglaterra. E esses Junkers eram seguidos por várias bolas luminosas que seguiam os aviões. Eles pensavam que isso era a arma secreta inglesa. Os que sobreviviam voltavam e o Hitler nomeou uma comissão
para estudar essa coisa. Acontece que quando os ingleses iam revidar, eram também seguidos, e um atribuía ao outro. Quando abriram os arquivos em 45, foi hilariante o assunto, porque alemão pensava que o disco voador era inglês, e os ingleses pensavam que o disco era alemão. Ônibus espaciais, astronautas e plasmas. Apollo 11 foi o primeiro voo espacial tripulado responsável pelo primeiro pouso na Lua. Durante a decolagem de retorno, uma forma esférica luminosa cruza com o módulo lunar. CTS-48. O ônibus espacial Discovery tem como objetivo colocar em órbita um satélite de pesquisa da alta atmosfera terrestre. O plasma viaja em linha reta e então gira em um ângulo de 45 graus, acelera rapidamente e intercepta e depois um segundo plasma ao longo da borda terrestre. STS-75. Ao longo de dezenas de horas, plasmas se aproximaram e se reuniram a centenas em torno de uma amarra de satélite de 19 quilômetros de comprimento, gerando campos de força eletromagnéticos, eletricidade e feixes de elétrons na termosfera. Os plasmas mostrados aqui possuem até 1 quilômetro de largura. STS-80. Centenas de plasmas brilhantes em forma de cone e nuvem, reunindo-se 320 quilômetros acima de uma tempestade elétrica. O fato de alguns plasmas serem atraídos uns pelos outros pode ser explicado pelas diferenças nas cargas eletromagnéticas. A razão pela qual outros permanecem estacionários, enquanto outro acelera e penetra plasmas imóveis, representa canibalismo energético ou troca de energia. STS-119. Missão da NASA realizada pelo ônibus espacial Discovery, com a finalidade de terminar a instalação dos painéis solares da Estação Espacial Internacional. Plasmas pulsantes brilhantes, translúcidos, em formato de rosquinha, com núcleo e movendo-se em diversas direções, foram filmados pela missão. A NASA descartou os avistamentos como apenas reflexos. Exclui cristais de gelo, destroços e lixo espacial. Os plasmas têm propriedades celulares semelhantes à vida. O ganhador do Prêmio Nobel, Hannes Alfvén, defendeu que os plasmas eletromagnéticos permeiam o espaço em todo o universo, inclusive no sistema solar. Esses plasmas podem ser gerados, moldados e influenciados por campos eletromagnéticos.
Além disso, apresentam características que remetem a sistemas biológicos, como estruturas celulares delimitadas por correntes elétricas que atuam como paredes celulares. Os plasmas poderiam explicar alguns casos famosos? As luzes de Hessdalen, observadas regularmente desde 1930, e acredita-se que sejam plasmas de poeira. Eles são caracterizados por luzes oscilantes, flutuabilidade, mudança rápida de cores, colisionamento e capacidade de pairar, mover-se lentamente, fazer curvas rápidas e acelerar a velocidades hipersônicas. Se forem plasmas, podem ser atraídos para esta área porque o sedimento do Vale de Hessdalen inclui rochas cristalinas e quartzo que possuem densidades de carga eletromagnética intensas, piezoeletricidade. Os UFOs de Salem, um fotógrafo da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Shel Alpert, tirou uma fotografia mostrando 4 formações semelhantes a nuvens sobre a estação aérea da Ilha de Inverno, em Salem, Massachusetts, às 9h35 do dia 16 de julho de 1952. Fotografia oficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos. O tempo e a temperatura naquela época estavam entre 31 e 33 graus Celsius, com um ponto de orvalho entre 18 e 20 graus Celsius, abafado e com muita umidade no ar. Como regra geral, o ponto de orvalho da superfície precisa ser de 13 graus Celsius ou superior para que ocorra uma tempestade na superfície. Como pode ser visto na fotografia, o céu estava escuro e nublado, clima perfeito para trovoadas. Incidente em Washington de 1952. Os eventos começaram na noite de 19 de julho, quando operadores de radar no Aeroporto Nacional de Washington e na base aérea de Andrews detectaram objetos incomuns no céu. Controladores de tráfego aéreo relataram avistamentos visuais de luzes estranhas se movendo a velocidades extremas, enquanto pilotos de caças enviados para interceptar os objetos não conseguiram se aproximar deles. Os avistamentos continuaram ao longo de várias noites. Pilotos de caça a jato dos Estados Unidos encontraram WAPs de plasma? Em 25 de junho de 2021, o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional divulgou um relatório de inteligência de 9 páginas, intitulado Avaliação Preliminar, Fenômenos Aéreos Não Identificados, que avaliou a ameaça representada por fenômenos aéreos não identificados, UAP, e o progresso que a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos não identificados do Departamento de Defesa fez na compreensão desta ameaça. O foco do relatório foram os mais de 120 incidentes de fenômenos aéreos extremamente incomuns testemunhados por pilotos da Marinha e militares estrangeiros nas últimas 2 décadas. Gimbal UAP com uma silhueta brilhante, mudando a orientação da direita para a esquerda. Filmado por pilotos da Marinha dos Estados Unidos em 2015. Os UAPs pareciam permanecer estacionários nos ventos de altitude, mover-se contra o vento, manobrar abruptamente ou mover-se a uma velocidade considerável, sem meios de propulsão discerníveis. De acordo com este relatório, os UAPs não têm motor visível ou gases de escape através do infravermelho, mas eram capazes de atingir velocidades além da barreira do som, sem um estrondo sônico. Oi, Visoni. Você foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre esse assunto e eu gostaria de saber como é que você descobriu esse artigo científico e por que você achou importante trazer a discussão para a ufologia brasileira. Eu soube da hipótese dos plasmas inteligentes ou viventes graças a um vídeo do canal Fatos Desconhecidos, intitulado OVNIs podem não ser o que acreditamos que sejam, postado no YouTube em 20 de abril de 2024.
O título do vídeo, obviamente, chamou minha atenção e fui assistir. Eram divulgadas as descobertas de um grupo de cientistas autores de um artigo publicado 2 meses antes, portanto, em fevereiro, no periódico Journal of Modern Physics. Eles propunham que plasmas solares ou atmosféricos, com comportamento aparentemente inteligente, poderiam ser responsáveis por muitos dos numerosos avistamentos de OVNIs ao longo dos séculos. E percebi que esses plasmóides eram uma possível solução para diversos casos brasileiros, como a sonda de Capão Redondo e a Noite Oficial dos OVNIs. Além disso, eu lembrava que uma das explicações aventadas para a Noite Oficial, ainda em 1986, dizia respeito justamente a plasmas gerados em consequência de intensa atividade solar no período. Por isso achei importante trazer o tema para debate. Uma coisa também que eu gostaria de saber, Visoni, é qual foi a repercussão da sua matéria, da live que vocês fizeram sobre esse assunto entre os ufólogos e entre o público em geral. O que vocês vêm recebendo de feedback sobre essa teoria? Obrigado. O artigo que publiquei na OVNI Pesquisa foi, na verdade, transcrição de um vídeo que fiz para o canal da revista no YouTube. Do artigo propriamente dito, eu não recebi comentários, mas do vídeo eu fiquei sabendo sim das manifestações de alguns pesquisadores. Umas descrentes da hipótese, outras bastante entusiasmadas. Nada que eu já não esperasse, ninguém entrou em contato comigo diretamente. Do público também houve reações divididas, que eu soube graças aos comentários postados numa live promovida pelos integrantes da revista OVNI Pesquisa, em que o assunto foi discutido. Mas para mim as opiniões mais importantes recebidas foram das testemunhas da Noite Oficial, que não se opuseram à explicação, considerando-a plausível. Jackson, a Noite Oficial dos OVNIs foi mencionada na revista número 20 da OVNI Pesquisa como sendo solucionado pela essa descoberta científica nova aí dos plasmoides. Você que é um dos especialistas vivos desse caso e que conversou com diversos pilotos, o que eles relataram para você se encaixa nessa descrição dos plasmas e o que você acha dessa pesquisa? Da Noite Oficial, o que a gente tem? Tanto no relato de pilotos, controladores de voo e testemunhas diretas do fenômeno. Em muitos casos, o que a gente viu, o que as pessoas viram, né, no caso, são objetos, em alguns casos metálicos, houve relatos de objetos metálicos. O operador da torre de controle, lá o então sargento Sérgio Mota da Silva, ele observou um objeto triangular, que já foge do padrão dos plasmóides, como seria descrito, e esse objeto triangular ele era escuro, ele era opaco, ele não permitia passagem de luz, como a gente vê em muitas das teorias dos plasmóides, né? E no caso do que o sargento Sérgio Mota falou, ele viu esse objeto passando contra as luzes da refinaria da Petrobras. Então esse objeto ele ocultava as luzes, né? A luz não passava, então ele via aquela coisa escura triangular com luzes nas pontas passando em voo rasante sobre a cidade de São José dos Campos. E não foi a grande distância, porque da torre de controle até a refinaria dá 1,8 km, e esse objeto passou entre os dois, então passou relativamente próximo, né? Então ele pôde ver muito bem. E os pilotos em si, os pilotos de caça, os 5 pilotos de caça que a gente conhece, porque temos até 9 pilotos envolvidos nessa perseguição, que não são declarados pela Força Aérea, mas que a gente sabe, que a gente tem certeza que estavam envolvidos. Esses 5 pilotos, apenas 2 viram objetos luminosos e não houve uma razão de aproximação para ver uma forma estruturada, né, da parte deles. Outros pilotos comerciais, também viram objetos luminosos, também não houve uma razão de aproximação em relação aos aviões. Esses objetos eles se mostraram muito ariscos, né, digamos assim, com outras aeronaves, né, com aeronaves terrestres. Apenas no caso do capitão Rodolfo, piloto de caça Mirage, que decolou da base aérea lá de Anápolis, o objeto ele passou muito próximo do avião, em cima, abaixo, contornava o avião, fazia piruetas ao redor da aeronave, era captado no radar, mas não era visto pelo piloto, né? Essa foi a maior aproximação que a gente conhece. Mas pessoas em terra viram esses objetos de forma muito próxima, né? Teve uma família em São José do Rio Preto que um objeto em forma de arraia metálico passou em cima do carro e paralisou os motores do sistema elétrico do carro, que acabou parando, o motor morreu, né?
Outros objetos assim que foram vistos de perto também tinha esse aspecto metálico em alguns casos, e esses objetos descritos, a maioria deles era objeto esférico, né? E temos também o caso da nave-mãe, né? Uma nave com 1.500 metros de comprimento, que veio por cima da cidade de Santos, contornou, rodeando a cidade de São Paulo, e depois ela foi em direção ao norte de São José dos Campos, contornou e voltou para a direção do mar, ali por cima de Ubatuba. Então, 1.500 metros de comprimento, que ser vivo teria esse tamanho, né? Precisaria ter uma quantidade enorme de substrato ali alimentício para manter uma forma de vida dessa, né? Então, essa hipótese de um ser plasmoide, eu realmente não considero muito viável. Porém, eu sou totalmente a favor que seja realizada uma investigação buscando mais informações, buscando mais dados concretos sobre isso, que sejam feitas novas análises a partir de vários pontos de vista, porque quem sabe a minha explicação de que são naves alienígenas não seja assim totalmente correta e exista outra explicação, né? A possibilidade existe. Eu particularmente não acredito que sejam plasmoides, mas pode ter uma outra explicação, por que não? Então eu apoio sim a realização de novos estudos, novas investigações aí relacionados a esse fenômeno. Tá certo. Muito obrigado.